Pastor Davi, né? Quando foi que o senhor foi indicado a pastor pelas Assembleias de Deus? Olha, essa questão de pastor, na perspectiva do pastor Davi, ela é bem remota, né? Na verdade, desde a minha adolescência se fala dessa questão do pastor, mas a concretização mesmo dela deu em 2015, né? Foi quando eu fui consagrado a pastor pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus Timon, presidido pelo pastor Valdo, ele que nos apresentou. Então foi nessa época. Estamos aí com quase 10 anos, 9 anos e alguns meses, já como pastor aqui em Timon. Sim, o senhor sempre exerceu cargos eclesiásticos assim na igreja, líder de mocidade, ou já foi diretamente para ser pastor? Não, foi um processo. Na realidade, funciona assim dentro da nossa igreja. Se observa o trabalho. Nunca se cai de paraquedas, pastor, né? Tem todo um processo. Então, eu sou de uma família evangélica, família de pastores. Meu avô foi o primeiro pastor em Matões. E eu tenho tios pastores, tenho também primos pastores. E minha família é envolvido aí com isso. É claro que não é algo genético. Não, tem que ter um chamado. Posteriormente falaremos sobre isso. Então, começou de um trabalho. Eu fui envolvido sempre, desde a adolescência, nos trabalhos da igreja. Eu já fui líder de mocidade. Eu já fui coordenador de mocidade, inclusive aqui em Timon. Já trabalhei também líder de campanha evangelística e, inclusive, como professor da escola bíblica dominical. Já fui auxiliar na igreja. Já fui diácono da igreja e, posteriormente, pastor. Ah, entendi. Então, o senhor sempre gostou da área, né? Não caiu de paraquedas ali. O senhor entende que o senhor tem esse chamado, né? Sem dúvida. Na verdade, não dá para ser pastor sem chamado. Você pode até ter a boa intenção, mas o chamado é que vai lhe habilitar, lhe dar condição espiritual, técnica também, para que você possa exercer e suportar, porque não é tão simples, não é tão fácil. Ter um cargo e ter um encargo também dele. É verdade. Pastor, não sei se o senhor vai se lembrar, uma palestra que o senhor deu juntamente com o pastor Jerônimo Júnior sobre sexualidade lá na congregação Peniel. Lembro demais. Faz 2 anos. Há um tempinho já, da área 2. É verdade. E eu acho que foi a primeira vez que eu vi o senhor pregando, né? Dando um estudo. E eu me lembro que eu gostei bastante. E, pastor, assim, pelo que nós já estamos até mesmo que nós já estamos falando, eu percebo que o senhor tem um chamado. Sim. Quando é que o senhor percebeu que o senhor tinha esse chamado para ser pastor? Quando foi que Deus falou para o senhor, né? Vamos dizer assim. É interessante, a pergunta é bem oportuna. Primeiro, o que é um chamado? É um desejo ardente de você trabalhar na obra de Deus. A questão do chamado, ela está implícita, ou seja, está envolvida diretamente na multiforme graça do Senhor. O que é isso? São as diversas formas de Deus trabalhar. Então, o chamado é algo que vem de Deus para você, para a obra dele. É claro que quando a gente fala de multiforme graça, nós estamos falando de diversas formas de você atuar. Eu não posso pegar o meu chamado e colocar ele como padrão, bem como o chamado do pastor Evaldo, dos demais pastores, pastor Jerônimo Júnior, como você citou aqui, cada um tem o seu chamado. Mas, em essência, o chamado é aquele desejo, é aquele fervor que você sente no coração para fazer a obra do Senhor. No que diz respeito a ser pastor, é exatamente essa missão que você tem da parte de Deus de liderar uma igreja, de estar à frente e suportar, inclusive né, todo o desafio de ser pastor, que é ser uma pessoa que cuida das pessoas, que se preocupa com as pessoas, tanto no aspecto espiritual, quanto também conjugal, social, em todas as diversas áreas. Então, quando eu percebi, a partir do momento que essa chama acendeu no meu coração, e isso não veio de agora, isso veio desde criança, sempre tive envolvido naquela escola bíblica de férias. Eu nasci no evangélico, eu tive todo esse processo. Eu não tive, nem quero ter experiência, por exemplo, de alguém que nunca pertenceu à igreja evangélica. Eu já nasci em um lar evangélico e sempre convivi com isso e tive sempre o prazer. Agora, quanto a ser pastor, eu não tinha esse desejo. Eu admirava, eu sempre gostei de pregar, de estar envolvido nos trabalhos da igreja, mas a posição em si eu tive sempre receio. Até porque, assim, por conhecer meus tios pastores, eu via os desafios e também via as campanhas, eu via também as campanhas de oração. Vamos fazer aqui uma campanha de oração. Era um problema que tinha que resolver. E logo que terminava aquele problema, já aparecia outro problema. Aí eu disse, não, pô, isso não deve ser bom, não. Mas assim,
quando se tem um chamado, a gente tem prazer nessas dificuldades. De modo que o meu avô, ele disse uma palavra que quando eu recusava ser pastor, muito embora tinha um prazer de estar envolvido, de fazer a obra de Deus, mas não queria o título, a posição, ele disse, meu filho, é o seguinte, olha, ser pastor é um sofrimento, mas é um sofrimento alegre. Então, eu vi que há um prazer nisso. Quando? Quando você ajuda um casal, quando você ajuda um jovem no sentido espiritual, inclusive no sentido social mesmo, em todos os aspectos. Quando é para ajudar, apesar daquilo lhe desgastar, até cobrar de você tempo, recurso, mas você vê o resultado, aí você diz, vale a pena. Então, assim, essa questão do chamado começou desse desejo, desse prazer, e claro, tem um lado espiritual, de revelações, de profecia, de sonhos, e sobretudo de uma voz de Deus dentro de você, dizendo, eu lhe chamei para isso.